Muito bom, meus amigos, estar com vocês novamente. Vamos, na aula de hoje, conversar acerca da administração tributária. Então, o tema da aula versa a respeito da administração tributária, um tema muito instigante que tem caído bastante nos concursos públicos. Muito bem, vejamos. Olha só, falar sobre a administração tributária significa estudar as regras contempladas do artigo ou dos artigos, 194 e seguintes do Código Tributário Nacional. Na verdade, do artigo 194 a 208 do Código Tributário Nacional. Repito, 194 a 208 do Código Tributário Nacional. Meus amigos, e aí esse tema diz respeito a 3 subtemas. Então, estudar a administração tributária significa estudar a fiscalização tributária, a dívida ativa e as certidões, tá? As certidões que demonstram a regularidade fiscal de um contribuinte. Muito bem, meus amigos, comecemos, então, falando acerca da fiscalização tributária, que diz respeito ao capítulo 1 do título 4, relativo à administração tributária. E o tema, portanto, esse subtema, começa com a regra prevista no artigo 194 do CTN, o qual estabelece que compete à legislação tributária estabelecer a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização tributária. Ou seja, vem comigo, olha só, cabe à legislação tributária, portanto, fixar as competências e os poderes em matéria de fiscalização tributária, ou seja, naquilo que está relacionado ao poder da autoridade administrativa para a fiscalização. Chamo a atenção de vocês que no direito tributário há matérias que foram reservadas à lei, ato emanado do poder legislativo, e matérias que foram reservadas à legislação tributária. E a expressão legislação tributária, ela decorre do conceito previsto no artigo 96 do CTN. Então, lá, nós encontraremos outros atos além das leis, como, por exemplo, tratados e convenções internacionais, como, por exemplo, decretos, como, por exemplo, normas complementares à expressão legislação tributária, normas complementares essas que estão definidas no artigo 100 do CTN, Atos administrativos, decisões administrativas, convênios celebrados entre os entes da federação, assim como os costumes administrativos. De modo que, vejamos, quando eu coloco para vocês que compete à legislação tributária fixar os poderes e as competências das autoridades administrativas no que diz respeito à fiscalização tributária, é para chamar a atenção de vocês para o fato de que não estamos diante de uma matéria que deva obrigatoriamente ser regulada por lei, ok? Nos termos do artigo 96, a expressão legislação tributária compreenderá outros atos além das leis, como já disse, vem comigo, decretos, como, por exemplo, as normas complementares, como os atos administrativos, como uma portaria, uma instrução ministerial, uma instrução da Receita Federal, ok? Mas vejam, quais são as pessoas que estão sujeitas à fiscalização tributária? Isso é muito interessante e a resposta a esta pergunta decorre do artigo 194, parágrafo único do CTN. Amigos, todos
todas as pessoas estão sujeitas aos poderes fiscalizatórios de uma autoridade administrativa. Inclusive pessoas físicas, pessoas jurídicas, contribuintes ou não de tributos, bem como aquelas pessoas que sejam imunes e que sejam isentas da obrigação de pagar tributos, certo? Até porque as entidades imunes e isentas, elas se sujeitarão à fiscalização para se verificar o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, das quais elas não são dispensadas. Então, por isso eu coloquei para vocês aí no quadro que todos estão sujeitos aos poderes de fiscalização da autoridade administrativa. Tanto as pessoas naturais, como as pessoas jurídicas, contribuintes ou não dos tributos, inclusive aquelas pessoas que gozem de imunidade tributária ou de isenção, tá? De caráter pessoal, inclusive. Vejam, todos estão sujeitos aos poderes fiscalizatórios de uma autoridade administrativa. Maravilha, meus amigos, sigamos, então, estudando a regra seguinte, né? Regra que estabelece, meus amigos, o seguinte, olha só, para efeitos da legislação tributária, isso está previsto no artigo 195 do CTN, desculpem, não tem aplicação quaisquer disposições legais, excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação deste de exibi-los. Vejam, o que o artigo 195 estabelece é que não há aplicação às autoridades fiscalizatórias, não há aplicação às autoridades competentes para a fiscalização, qualquer legislação tributária que venha a excluir ou limitar o seu direito de examinar livros, documentos, mercadorias, enfim, de examinar tudo aquilo que se encontra dentro do estabelecimento objeto da fiscalização. Então, olhem o que eu estou dizendo. Nos termos do artigo 195, a autoridade fiscal teria amplo poder fiscalizatório, né? Ela poderia chegar na empresa, no estabelecimento e devassar essa empresa, devassar esse estabelecimento, meus amigos, de modo a pedir a exibição de tudo aquilo que venha na cabeça dela. É lógico que nós estamos falando de um poder exagerado, né? Porque vejam, o que o dispositivo prevê é que se existir uma lei ou uma legislação que venha a restringir o direito da autoridade administrativa nesse poder de fiscalização, a ela não terá aplicação. Não sei o que vocês pensam disso, né? A respeito dessa regra, mas me parece um tanto quanto absurdo. Em virtude disso, o STF editou a súmula 439, a qual dispõe: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. O que o Supremo Tribunal Federal nos mostrou, então? Que o poder de fiscalização da autoridade administrativa realmente é amplo,
não pode ser limitado, mas esse poder dirá respeito apenas aos livros, aos documentos que estejam ligados ao ponto da investigação. Meus amigos, então o poder da autoridade administrativa ele é amplo no que diz respeito ao objeto da investigação. Muito bem? É um poder que não é de toda forma irrestrito, né, ilimitado. Ele está limitado ao exame daquilo que está, dos documentos, dos objetos que estão relacionados à investigação. Muito bem, muito bem. Mas, olha só, agora nós vamos responder a seguinte pergunta. Vejam, por quanto tempo, aliás, essa pergunta é uma pergunta que todos fazem, nos fazem, né, aos tributaristas, e a resposta acaba sendo uma resposta não convincente ou às vezes errônea. Eu pergunto para vocês, por quanto tempo os documentos fiscais, os documentos obrigatórios, os comprovantes de pagamento dos tributos deverão ser guardados pelos contribuintes? E aí? Eu sei que muitos pensaram, esses documentos deverão ser guardados pelo prazo de 5 anos. E pensaram desta forma exatamente porque sabem que o prazo prescricional, né? O prazo para o fisco cobrar os tributos, ele é de 5 anos. Meus amigos, essa resposta está correta? Não. Por quanto tempo os documentos, os comprovantes, tudo que esteja relacionado ao fato gerador do tributo, assim como ao lançamento do tributo, esses documentos deverão ser guardados? A resposta correta é até que ocorra a prescrição dos créditos que estejam com eles relacionados. Por que a gente não pode responder que o prazo é de 5 anos? Ora, meus amigos, unicamente porque o prazo prescricional, que é o prazo para a propositura da ação fiscal, para a propositura da ação competente para a cobrança do crédito tributário, é um prazo que se sujeita a causas interruptivas e a causas suspensivas, certo? E, portanto, ele pode ser superior a 5 anos. Muito bem? Nesse sentido, portanto, o artigo 195, parágrafo único do CTN, que estabelece que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Muito bem? Muito bem? Portanto, coloquem nas anotações de vocês a resposta a esta pergunta. Por quanto tempo os documentos fiscais deverão ser guardados? Qual é a resposta? Até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Muito bem? Muito bem? Tá tranquilo, meus amigos? Fácil? Bom, muito bem. Olha só, continuando. Vamos imaginar que um contribuinte, então, ele se sujeite a um procedimento fiscalizatório. O início desse procedimento, ele tem que ser formalizado, tá? É preciso que a Fazenda Pública, a autoridade administrativa competente para a lavratura do procedimento fiscalizatório, que ela formalize o início da fiscalização.
via a lavratura do termo de início de fiscalização, certo? Então, é preciso que seja documentada, tá? Documentada a fiscalização. O início da fiscalização deve ser documentado. Então, eu coloquei aí para vocês, necessidade de documentar o início do procedimento fiscalizatório. Meus amigos, vejamos. A autoridade administrativa que proceder ou presidir quaisquer diligências de fiscalização, lavrará os termos necessários para que se documente, vejam que eu coloquei aí em negrito, para que se documente, meus amigos, o início do procedimento na forma da legislação aplicável que fixará prazo máximo para conclusão daquelas. Então, olha só, é preciso que a autoridade administrativa que irá iniciar o procedimento fiscalizatório, que ela formalize, então, o início desse procedimento fiscalizatório, lavrando o termo de início de fiscalização. E como o próprio dispositivo nos mostra, olha só, a lavratura desse termo tem por fim demonstrar o prazo de conclusão para o prazo de conclusão da fiscalização, né? Porque um contribuinte não pode sofrer uma fiscalização ad eterno, né? E as autoridades administrativas, elas precisam, inclusive, observar os prazos previstos em eventuais legislações específicas, né? O prazo máximo. E o contribuinte tem que saber por quanto tempo o fiscal poderá ficar no seu estabelecimento. E por isso, imprescindível a lavratura do termo de início de fiscalização, certo? Agora, esse termo de início de fiscalização será lavrado em qual lugar? Vamos lá. Parágrafo único do artigo 196. Os termos a que se refere esse artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos. Quando lavrados em separado deles, ou seja, dos livros fiscais exibidos, se entregará à pessoa sujeita à fiscalização cópia autenticada pela autoridade a que se refere este dispositivo. Então, meus amigos, em qual local será lavrado o termo de início de fiscalização? O termo de início de fiscalização será lavrado, portanto, num livro fiscal exibido pelo contribuinte, ou, não sendo o caso da sua lavratura num livro fiscal, ele será lavrado, documentado, em separado, né? E é preciso que a pessoa que esteja se sujeitando à fiscalização, que ela receba uma cópia autenticada desse termo de início de fiscalização, caso ele seja lavrado num documento em separado. Muito bem, meus amigos, tranquilo? Então, já sabemos da necessidade da lavratura do termo de início de fiscalização, que ele irá estabelecer o prazo da fiscalização e que será lavrado num livro fiscal exibido ou num documento em separado, devendo ser entregue uma cópia ao sujeito da fiscalização. Mas, amigos, atenção, olhem só, o termo de início de fiscalização, ele gera mais duas consequências, tá? Ele pode gerar mais duas consequências. Quais são essas duas consequências? Eu coloquei no quadro para vocês. Então, quais são os efeitos da lavratura do termo de início de fiscalização?
Bom, além de fixar o prazo de duração do procedimento fiscalizatório, ele pode antecipar o início da fluência do prazo decadencial. Antecipar o início da fluência do prazo decadencial, obviamente, se ainda não estiver correndo o prazo decadencial diante da lavratura do termo de início de fiscalização. Vejam, essa regra deriva do artigo 173, parágrafo único do CTN, o qual estabelece o direito a que se refere o artigo 173, que é o direito que a Fazenda tem de constituir o crédito tributário, extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto. Óbvio, o prazo decadencial se extingue com o decurso do prazo de 5 anos, né, que o fisco tem para lançar. Contado da data, prestem atenção, em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida indispensável, qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então, olha só, meus amigos, o artigo 173 do CTN, por exemplo, estabelece, vou explicar essa antecipação do prazo. Estabelece, vem comigo, que o prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário, especialmente nos tributos lançados de ofício e por declaração, ele começará a correr, nos termos do artigo 173, inciso 1, a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele que deveria ter ocorrido o lançamento. Ok? Do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele que deveria ter ocorrido o lançamento. Então, vamos imaginar o seguinte. Fato gerador do IPTU que aconteceu em 2020, né? 1º de janeiro de 2020, aconteceu o fato gerador do IPTU, relacionado ao ano de 2020. Vamos imaginar que a Fazenda Pública não efetue o lançamento desse tributo em 2020. Ela tem ainda o prazo para lançar? Tem. Que prazo é esse? Decadencial, que será de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele que deveria ter ocorrido o lançamento. Portanto, o prazo para lançar o IPTU de 2020 começará a correr a partir de 1º de janeiro de 2021, certo? O fisco terá o prazo de 5 anos, salvo se nós tivermos, antes do início desse prazo, a realização de alguma medida fiscalizatória contra o contribuinte. Pensemos na seguinte situação. O fisco não lançou em 2020 o IPTU relativo ao fato gerador acontecido nesse ano. Mas, em julho, por exemplo, de 2020, a autoridade fiscal municipal inicia um procedimento fiscalizatório contra o contribuinte e lavra um termo de início de fiscalização. Certo? Ora, o que acontecerá? A antecipação da fluência do prazo decadencial, que ao invés de começar a correr a partir de 1º de janeiro de 2021, começará a correr a partir de julho de 2020, já que houve a lavratura do termo de início de fiscalização, que tem o condão de antecipar o início do prazo fiscalizatório, como vos mostrei nos termos do artigo 173, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Segunda consequência, meus amigos, a lavratura do termo de início de fiscalização tem o condão de afastar a denúncia espontânea.
a denúncia espontânea da infração. Por que isso? Vejamos. O CTN, ao tratar da denúncia espontânea no artigo 138, prevê que ela tem que ser espontânea. Quando o contribuinte confessa o cometimento de uma infração tributária e recolhe o tributo devido, ele pratica uma denúncia espontânea. Todavia, vem comigo, essa denúncia espontânea somente poderá ser realizada antes do início de qualquer medida fiscalizatória contra o contribuinte, não é? Vejam, lavrado o termo de início de fiscalização, não pode mais o contribuinte fazer a denúncia espontânea ou fazer uma denúncia espontânea no que diz respeito a este débito que está sendo objeto da fiscalização. Não se considera espontânea, combina o artigo 138, parágrafo único do CTN, a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada à infração. Lavrado o termo, portanto, não é possível mais a realização da denúncia espontânea. Muito bem? Maravilha, meus amigos. Sigamos. Olha só. Existem pessoas que, uma vez intimadas, deverão prestar informações ao fisco a respeito de negócios, bens ou atividades de terceiros que tenham conhecimento. Repito, há pessoas que, mediante intimação escrita, são obrigadas a prestar informações ao fisco acerca dos bens, dos negócios ou das atividades de terceiros. São pessoas que, no exercício das suas atividades, têm acesso aos negócios, né, do contribuinte, aos bens, à relação de bens do contribuinte. Muito bem. Artigo 197. Mediante intimação escrita, são obrigadas a prestar às autoridades administrativas todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios ou atividade de terceiros. Vejam, nós temos aí 7 incisos. E no primeiro inciso aparece essa pessoa que vos fala, porque está aí os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício. Vejam que, mediante informação escrita, eu sou obrigada a prestar informações ao fisco acerca daquilo que aconteceu perante mim no exercício da minha atividade, né? Os bancos, as casas bancárias, as caixas econômicas e demais instituições financeiras. As empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais. Mas os inventariantes, os síndicos, os comissários e liquidatários. E, por fim, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Vejam que nós temos aí no final do artigo 197, no inciso 7 do artigo 197, uma cláusula aberta. Então, essas pessoas, na verdade, não fazem parte de um rol taxativo, exaustivo. O rol é meramente exemplificativo, já que a lei, prestem atenção, não é a legislação, já que a lei poderá incluir outras pessoas, certo? Muito bem, nós estamos falando do dever de prestar informações ao fisco mediante intimação escrita, né? Vejam que, se essas pessoas não prestarem as informações ao fisco, elas poderão responder, inclusive, por crime de desobediência. Ok, meus amigos? E existe uma exceção a essa regra. O próprio Código Tributário,
Nacional estabelece uma exceção a essa regra. Qual seja, o dever de prestar informações ao fisco mediante intimação escrita só não existirá se a pessoa que foi intimada tiver, por lei, a obrigação de sigilo profissional. Então, quer dizer, o contador tem o dever de sigilo profissional, o advogado tem o dever de sigilo profissional. Então, o dever de prestar informações, ele só cederá se a parte tiver amparada, portanto, por lei, a não prestar informações em razão do sigilo profissional. Vejamos. Parágrafo único do artigo 197 do CTN. A obrigação prevista nesse artigo, ou seja, a obrigação de prestar informações ao fisco, não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Portanto, coloquem no caderno de vocês, existe o dever de prestar informações por parte das pessoas previstas no artigo 197. Lembrando que estamos diante de um rol exemplificativo e não de um rol taxativo. Exceção, dever de sigilo profissional. O dever de prestar informações, ele só cederá em razão do dever de sigilo profissional. Muito bem, meus amigos? Como estamos? Caminhando bem? Tranquilo? Maravilha. Voltamos já.